Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a presença de todos e convidamos os presentes a ocuparem seus lugares. Pedimos a gentileza de desligar seus aparelhos de telefone celular ou configurá-los para um modo silencioso. Iniciamos esta sessão pública que está prevista pela audiência número 01/2018/NTT e está de acordo com a deliberação 001/2018 de 4 de janeiro do mesmo ano, e considerando também o disposto na resolução 3.705 de 10 de agosto de 2011, que dispõe sobre o instrumento do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. A ANTT fez a divulgação do aviso dessa audiência, publicando no Diário Oficial da União, seção 3, página 122, do dia 5 de janeiro de 2018. E também publicou o aviso no jornal Folha de São Paulo, no dia 8 de janeiro de 2018. Foram enviados convites eletrônicos para autoridades do Executivo, Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, entidades e representantes do usuário. A documentação completa relativa à audiência está disponível desde as 9 horas, horário de Brasília, do dia 5 de janeiro de 2018, no endereço eletrônico da ANTT, www.ntt.gov.br, audiência pública número 01001/2018. Informo que esta audiência está sendo filmada e posteriormente estará disponível no canal ANTT no YouTube. Convidamos para compor a mesa diretora o presidente desta audiência, o gerente de Engenharia e Investimentos de Rodovias da SUINF/NTT, o senhor Luciano de Assis. O presidente desta sessão presencial e ouvidor substituto, o senhor Leonardo Cavalcante. O secretário da Audiência Pública, gerente substituto de Engenharia e Investimento de Rodovias da SUINF/NTT, o senhor Alessandro Richard. E o representante da Procuradoria-Geral da NTT, o Procurador Federal, o senhor Edson Santos. Podem sentar. Com a palavra, o presidente da sessão, o senhor Leonardo Cavalcante. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da diretoria da ANTT, agradeço a presença de todos. Está aberta a audiência pública número 001/2018, na cidade de Brasília, Distrito Federal. Essa audiência pública tem por objetivo de tornar público e colher sugestões, proposta e resolução que estabelecerá os procedimentos para a implantação da medida provisória número 800, de 18 de setembro de 2017, e da portaria número 945, de 16 de novembro de 2017, no âmbito da ANTT. A agenda do evento está disponível nas telas. O registro das manifestações por escrito previamente recebidas na sessão presencial estão condicionados a credenciamento. As contribuições por escrito poderão ser encaminhadas das 9 horas do dia 5 de janeiro de 2018 até as 18 horas, dia 5 de fevereiro de 2018, horário de Brasília. Por meio do formulário de envio de contribuições disponível no site da NTT, www.ntt.gov.br, audiência pública número 001/2018, ou por encaminhamento por via postal para o endereço da NTT, no endereço sede da NTT, no setor de Clube Esportivo Sul, trecho 3, polo 8, lote 10, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.200.003, ou durante a sessão presencial, quando o chamamento dos interessados se manifestar.
As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o relatório final da audiência pública número 001/2018 e será disponibilizado no site eletrônico da NTT. As manifestações deverão ser formuladas no idioma português, de forma concisa e objetiva e devidamente identificada. As manifestações orais sobre a matéria serão consideradas desde que o seu autor ou seu representante legal tenha registrado sua participação. As manifestações serão registradas de forma a preservar a integralidade de seu conteúdo e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta. Portanto, senhoras e senhores, convido agora o presidente dessa audiência pública, o senhor Luciano Assis, para fazer a apresentação do tema. Mais uma vez, boa tarde a todos. Começamos então aqui a sessão presencial referente à audiência pública número 001 de 2018. No intuito de dar publicidade e receber contribuições para a proposta de resolução que disciplinará no âmbito desta NTT os procedimentos para a implementação da medida provisória 800/2017 e portaria do Ministério dos Transportes 945/2017, que trata da reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias federais. O processo de participação em controle social segue o rito estabelecido na resolução NTT número 5624, de 21 de dezembro de 2017. A MP 800. A publicação dela é de 19 de setembro de 2017 e ela estabelece as diretrizes para a reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias federais e da outras providências. Em resumo, do que trata a MP 800? Ela permite à NTT, de comum acordo com as concessionárias, a reprogramação de investimentos dos contratos com concentração de investimentos em seu período inicial. A NTT, por si só, ela tinha uma limitação de fazer essa reprogramação por conta dela, porque o prazo para a execução das obras é uma condição que constava no edital. Daí a necessidade daí precisa de uma lei específica para poder fazer essa alteração no cronograma. Tá? E para isso veio a MP 800. Aqui um resumo dos comandos que a MP 800 traz para a gente. Ela cabe aos contratos com concentração de investimentos em seu período inicial. Isso aqui são só os comandos, tá? Tudo que está dito aqui vai ser tratado na sequência. Então ela cabe para os contratos com concentração de investimentos em seu período inicial. Pode ser realizada uma única vez. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Né? Esse ponto, na verdade, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, ela se dá por um dispositivo já previsto em contrato, que é a aplicação do fator D. Tá? Que nada mais é do que um índice que reflete a não realização de investimento na tarifa. A prorrogação em até 14 anos. Leia-se aqui a portaria do Ministério dos Transportes tratou disso. Mas leia-se aqui a prorrogação das obras até o 14º ano de concessão. Demonstração de sustentabilidade econômica e financeira até o final da vigência do contrato. E a renúncia ao Instituto da Relicitação, que está previsto na Lei 13448. Então esses são os comandos gerais que a MP 800 traz para a gente. Tá? Na sequência, a portaria do Ministério dos Transportes vai falar um pouquinho sobre alguns pontos. E a resolução que a gente debate hoje pretende detalhar um pouquinho mais para a implementação aqui na NTT. Portaria 945, de 16 de setembro de 2017. Disciplina os procedimentos para a reprogramação
de investimentos em concessões rodoviárias federais, conforme disposto na medida provisória 800/2017 da das providências. Então, o que ela busca? Ela estabelece os termos e condições a serem observados pelo NTT no processo de reprogramação estabelecido pela MP número 800/2017. Eu não trouxe para a gente ler a portaria aqui, porque não faz muito sentido, né, ficar na leitura exaustiva do documento. E aí todos os documentos que a gente está tratando aqui estão disponíveis no site. Então, a portaria ela vem trazendo algumas definições conceituais, assim como trazendo também como que se aplica determinados itens. Então, para investimentos, para efeito dessa portaria, define-se como investimento as obras de recuperação da rodovia, ampliação de capacidade, incluindo contornos rodoviários, melhorias, bem como outras obras e serviços e seus correspondentes parâmetros de desempenho. Definição: concentração de investimentos. Definição também. Define-se concentração de investimentos em seu período inicial. A previsão no contrato original de mais da metade da execução financeira das obras de ampliação de capacidade e melhorias nos primeiros 10 anos. Então, do comando que estava aqui na MP 800, a portaria já define aqui contratos com concentração de investimento em seu período inicial. Para a verificação dos valores referenciados no parágrafo anterior, deverão ser utilizados o plano de negócios, quando existente, ou alternativamente os estudos que embasaram o processo licitatório. Esses aqui dois exemplos de definições que traz a portaria 945. Já no modo de aplicar, o modo de aplicar também é escopo da 945. Os execução de investimentos. Os investimentos reprogramados deverão ser integralmente executados até o 14º ano de concessão, devendo os efeitos econômico-financeiros da reprogramação serem compensados nos termos do inciso 2, artigo 1º da medida provisória 800/2017. Tudo se reportando ao comando geral que foi da MP 800. Concentração de demanda. A concentração de demanda que trata o parágrafo 6º da medida provisória será aferida com base no nível de serviço, em termos de capacidade viária, priorizando temporalmente para fins de ampliação de capacidade os trechos rodoviários com maior projeção de crescimento do tráfego. Então, comandos gerais, MP 800. A portaria 945 desce um pouquinho mais e chegamos à resolução NTT, que disciplina procedimentos para reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias federais, conforme disposto na medida provisória, e portaria do Ministério dos Transportes 945. Na resolução NTT a gente não tem nenhuma inovação. A gente apenas procedimenta as diretrizes do MTPA, né? E também do Ministério da MP 800. Com vistas à implementação da política pública estabelecida. A reprogramação dos investimentos será analisada pela NTT e seguirá critérios técnicos. Aqui, alguns pontos da resolução NTT. Manutenção de parâmetros de desempenho mínimos vigentes na data de publicação da MP número 800. Então, aqui a concessionária terá por obrigação, no mínimo, manter os parâmetros de desempenho vigentes na data da publicação da MP 800. Não pode haver decréscimo no serviço prestado aos usuários. Os parâmetros relacionados à segurança viária devem ser priorizados. No normativo da NTT, a gente obrigação da concessionária, a proposta já deve vir com a priorização dos investimentos em segurança viária, que é o que fala o nosso inciso 2º. A proposta de reprogramação da frente de recuperação deverá considerar prazos menores para atendimento àqueles parâmetros diretamente relacionados com a segurança viária. O que é isso? Itens de segurança viária, sinalização, taxas. Acho que tem parâmetros de desempenho alguns parâmetros de desempenho de pavimento também, que também devem ser priorizados na reprogramação. A resolução também estabelece critérios técnicos para a ressegmentação. Então, esses critérios aí são todos tirados do manual do HCM, tá?
E a segmentação do trecho concedido deverão ser observados, dentre outros critérios estabelecidos no HCM, se os segmentos estão em pista simples ou dupla, se urbano ou rural, bem como volume de tráfego. Tudo isso é técnico e vem do HCM conforme o comando da portaria 945. Os trechos com pior nível de serviço devem ter investimentos priorizados. O que traz a resolução? Ela fala, para as obras de duplicação e melhorias relacionadas, a extensão total a ser duplicada ou convertida em multifaixas para pista dupla deverá obedecer aos seguintes critérios. Então, os segmentos classificados como nível de serviço D ou inferior até o 5º ano de reprogramação deverão ser reprogramados nos primeiros 5 anos de concessão subsequente aos termos aditivos, observando o quantitativo mínimo anual de execução de 20% a contar do 2º ano reprogramado. E o artigo 3 traz o seguinte: caso existam segmentos com base no estudo de nível de serviço que não atinjam o nível D durante o prazo de 14 anos de concessão, deverá ser priorizada a continuidade na disponibilização de trechos duplicados aos usuários, visando a continuidade do novo fluxo do tráfego e subsidiariamente o índice de serviço dos acidentes e a graduação estabelecida no HCM. Isso aqui são critérios para priorização de investimentos. Tá? Até o 14º ano, 100% da rodovia permanece com a obrigação de estar duplicado. Tá? O que a gente fala ali? Os trechos piores, a gente adianta para os 5 primeiros anos da reprogramação. Né? Os trechos que ainda não estão em nível D ou inferior, eles vão ser duplicados conforme a projeção dele até o 4º ano. E ainda assim, os que não atingirem o nível D ou inferior, eles vão ser duplicados obedecendo a linha 3, que é a disponibilização de trechos duplicados aos usuários visando a continuidade. Então, para não ter trechos, interrupção de pista simples para pista dupla, chegando perto de um trecho desse, ainda que não atinja o nível dele, vai ter que duplicar de uma vez só. E o índice de severidade de acidentes também, que é importante para a diminuição do nível de acidentes nas rodovias federais concedidas. A avaliação da execuibilidade do cronograma será feito pela NTT, né? Então o cronograma ele tem que ter uma linearidade, não haverá concentração de investimentos nos últimos anos do cronograma. Importante, os trechos serão entregues com todas as melhorias. Artigo 7º. A implantação de viadutos, passagens inferiores, interconexões, retornos em desnível, passarelas, correções de traçados e melhorias em acesso deverá ocorrer de forma concomitante com a execução das obras de ampliação e capacidade. Duplicou, já tem que fazer todos os dispositivos que tiver ali, os trechos vão ser entregues na totalidade. E a possibilidade de antecipação de implantação de melhorias pela NTT. As concessionárias agora elas estão entre o 3º e 4º ano. E o PER antigo determinava que o uso do banco de reserva que a gente tem lá de dispositivos, ele poderia ser usado apenas a partir do 6º ano. Agora não, a gente inverteu a lógica e a concessionária deverá implantar, de acordo com o artigo 11, a concessionária deverá implantar passarelas, vias marginais, viadutos ou passagens inferiores do quadro de reserva definido no PER mediante solicitação formal da NTT. A concessionária terá o prazo de 12 meses a contar da solicitação para concluir a implantação de qualquer uma das melhorias definidas no caput. Aqui só um resuminho do detalhamento, da escala de detalhamento. A MP 800, ela traz as diretrizes, né? Ela traz o comando geral, a reprogramação de que trata o inciso, priorizará a realização de investimentos em trechos para os quais houver maior concentração de demanda. A portaria do Ministério dos Transportes, a portaria 945, ela já desce um degrau. Ela trata da concentração de demanda citada na MP 800. A concentração de demanda de que trata o artigo 6º, né, será aferida com base no nível de serviço, em termos de capacidade viária, priorizando temporalmente para fins de ampliação de capacidade. A resolução da NTT aí estabelece no âmbito da NTT o como vai ser aplicado, né, que a gente até já leu lá atrás, que determina a priorização dos segmentos.
É um esquemático mais ou menos do detalhamento que vem, conforme o decreto. Importante, não há mudança na matriz de risco dos contratos. Não há também alteração nos investimentos com relação à inclusão ou exclusão. Os investimentos são os que estão no contrato. Tá? A única alteração é a reprogramação mesmo. Aqui é mais ou menos um quadrinho com as etapas, né, que passa pela protocolização da manifestação de interesse em aderir ao artigo 1º da MP. Isso aqui é pela concessionária, ela tem um prazo de até 1 ano após a publicação da MP para realizar para protocolizar essa manifestação. Temos a aceitação do pedido, que não é, na verdade não é uma etapa condicionante, mas a gente já tem adiantado a aceitação do pedido. No terceiro a gente vem com a protocolização da documentação, que são itens 1 a 5 da portaria do MTPA, que é em até 60 dias após a protocolização da manifestação. Isso aí também é devido à concessionária que tem que fazer. Na sequência, o termo aditivo de suspensão das obrigações de investimento vincendas e das multas correspondentes, que isso aí é assinado pela NTT e concessionária. E por último, o termo que trata realmente da reprogramação dos investimentos, que ele também é em até 60 dias após a protocolização da documentação disposta no artigo 4º aqui, da MTPA 945. Esse aí também é assinado a NTT e a concessionária. Histórico rapidinho das datas aí que a gente tem, dos prazos. A gente já viu que a MP 800 foi publicada lá no dia 10 de 9 de 17. Em 10 do 11 foi prorrogada a vigência dela pelo Senado. 17 do 11 a gente teve a publicação da portaria do MTPA 945. 5 do 1 foi aberta a nossa audiência pública 001, para dar publicidade à nossa minuta de resolução. E ela se encerra no dia 5 do 2. E o término da vigência da MP 800 é no dia 26 do 2. Estamos aí com prazo apertado. Esse quadro traz as concessões da terceira etapa, que são praticamente as que se enquadrariam lá no artigo 1º da MP 800, que é a MGO, da BR-050, Consebra, BRs 060 153 262, CRO com a BR-63 Mato Grosso, MS Vias, BR-63 Mato Grosso do Sul, Via 040 BR-040 e a Ecoponte também. Teoricamente, todas essas aí se enquadrariam, poderiam pleitear o Instituto da Reprogramação trazida pelo MP 800. Encerrando aqui, eu trago de novo o link onde está exposto está postado todos os documentos da nossa audiência pública. Lá tem a MP 800, tem a portaria 945, tem o parecer que embasou a nossa minuta de resolução, tem a minuta da nossa resolução, tem formulário para contribuição, então está tudo disponível nesse link lá. Tá? E era isso. Obrigado a todos. Agradeço, Luciano, pela apresentação. De acordo com os procedimentos estabelecidos, a gente vai fazer agora um intervalo de 15 minutos para o recebimento das contribuições escritas e para a inscrição para a manifestação oral. Então, a gente dá continuidade à audiência às 15 horas e 13 minutos. Dando continuidade à nossa audiência, gostaria de informar que não recebemos nenhuma contribuição por escrito. Agora vamos começar a chamar os inscritos para a manifestação oral. Para que se tenha a melhor qualidade na gravação do áudio, solicito que os inscritos utilizem o microfone do público, aqui à direita, informando primeiramente o seu nome e, caso esteja representando alguma instituição, informar o nome da instituição representada.
Gostaria de chamar agora o senhor Marcelo Rangel Lerner, advogado. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente da mesa. Meu nome é Marcelo Lenertz, tenho uma atuação como advogado no Rio de Janeiro, também como professor universitário, acadêmico. Muito me interessa, né, o tema das concessões de forma geral e a atuação que a NTT vem desempenhando. Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade dessa manifestação e parabenizar a NTT pelo evento, pela audiência pública, né, e principalmente pelo teor, pelo conteúdo da minuta de resolução, que é o objeto hoje dessa audiência pública. Apenas dando um passo atrás, acho que é importante fazer uma contextualização, né, e registrar que a resolução se enquadra num contexto mais amplo, um cenário mais amplo, que em última análise é um cenário de correção de decisões políticas equivocadas que trouxeram efeitos prejudiciais para essas concessões. Tá? Decisões tanto na esfera de política fiscal quanto de política econômica, mas também, especificamente em relação a essas concessões, decisões que influenciaram, trouxeram um componente político para a estruturação técnica de projetos da terceira etapa, principalmente. Então, o contexto que a gente vive hoje, acho que essa resolução se enquadra nesse contexto, de não deixar que os efeitos dessas decisões equivocadas venham interromper investimentos que vêm sendo realizados pelas concessionárias da terceira etapa. E aí, dois objetivos principais, né, nesse cenário. Né? Por um lado, não deixar que esses investimentos sejam interrompidos, mas por outro também sinalizar para potenciais novos investidores que retomem sua confiança no programa de concessões, né, do governo brasileiro e especificamente do programa de concessões rodoviárias e futuramente do programa de concessões ferroviárias capitaneado pela NTT. Então percebam assim que ambos, né, tanto não deixar que os investimentos feitos pelas concessionárias atuais sejam interrompidos, quanto atrair novos investidores interessados em fazer investimentos em novas concessões, ambos são objetivos diretamente ligados ao interesse público, diretamente ligados ao direito dos usuários, né? Promover, num prazo mais rápido possível, né? De forma mais urgente, um melhor nível de serviço para os usuários. E aí algumas medidas têm sido adotadas nesse sentido, de forma mais genérica, desde a criação do PPI, né, no âmbito do governo federal, quanto outras medidas legislativas que vieram sendo adotadas, né, a MP, que depois foi convertida na Lei 13.448 de 2017, referente à possibilidade de realização de investimento e prorrogação dos contratos e relicitações, né, mas também a MP 800, né, editada em setembro do ano passado, que trouxe essa possibilidade da reprogramação dos investimentos para corrigir talvez um dos erros mais graves, desses erros que eu mencionei há pouco, que houve gerados por decisões políticas equivocadas, a meu ver, do governo anterior, que era a necessidade de um investimento, ou de um sobreinvestimento, né? Você prevê nesses contratos de concessão um investimento superior ao que de fato seria necessário, que de fato seria demandado pelas condições das rodovias que existem, né? Então, se concentrou de forma, a meu ver, desnecessária, e acho que isso tem se demonstrado ao longo do tempo, que acho que o próprio teor da resolução demonstra isso, né? Investimentos que desnecessariamente foram concentrados nos 5 primeiros anos das concessões, né? Sem que houvesse necessidade para tanto, né? Sem que houvesse demanda suficiente de tráfego para tanto.
Então, no final das contas, o que a gente tem com essa medida da reprogramação, e aí especificamente com a resolução que a NTT está editando, é a possibilidade de racionalização desses investimentos, né? Algo muito necessário no momento de fiscal que o Brasil está atravessando, né? Lembrando sempre que esses investimentos, em última análise, são investimentos financiados com recursos do BNDES. Então, o que a reprogramação, o que essa proposta de reprogramação está trazendo? É priorizar, né, os investimentos que de fato são necessários, né, trazê-los para frente e, até o 14º ano dessas concessões, realizar os demais investimentos que já estavam previstos, né. E, em relação a isso, eu acho que a minuta da resolução disponibilizada pela NTT cumpre perfeitamente seu papel, né? Estabelece parâmetros claros, parâmetros técnicos, para que se faça essa priorização dos investimentos dentro desse processo de reprogramação. E esse é o único caminho viável hoje para que se garanta que, no menor prazo possível, os usuários possam se beneficiar desses investimentos que estavam previstos no contrato de concessão. Ou seja, não existe outra alternativa. Acho que esse é um ponto que eu acho que é importante enfatizar. Não existe uma alternativa que um prazo igual ou menor gere esse nível de serviço para os usuários. Isso não está na mesa hoje. Então, para finalizar, presidente, e para todos os presentes, eu queria enfatizar que a necessidade de urgência, né, para que essa resolução, de fato, seja editada em função do prazo aí de vigência da MP, né, mas também a questão de efetivamente se discutir com as concessionárias essa reprogramação e viabilizar esses investimentos que são tão necessários aí para os usuários. Muito obrigado. Agradeço, Marcelo Rangel, pela contribuição. Gostaria de chamar agora o senhor Mário Alberto Kruger, prefeito do município de Rio Verde, do estado do Mato Grosso. Nosso boa tarde a todos, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Quero um abraço especial à minha prefeita lá de Dourados. Estamos aqui representando praticamente o Mato Grosso do Sul, que não vi mais nenhuma pessoa aqui, e parece que não tem problemas lá. Tem muitos problemas, nobres presidentes, secretários, demais. Então, o que a gente está aqui hoje? Pedindo a vocês que tenham um pouco mais de carinho para com a nossa rodovia dentro do nosso estado. Temos diversos problemas. Eu vou citar uns, eu gostaria até de deixar por escrito, mas em função da situação que nós fiquemos tendo o conhecimento muito tarde do edital aí, mas eu vou falar aqui realmente o que nós sentimos na nossa região. O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento dos Municípios impactados pela BR-163. Itens a serem colocados em discussão na audiência pública do MP 800/2017. Prioridade para os trechos em perímetros urbanos, inclusão de alterações e obras adicionais aos projetos, referente aos pleitos dos municípios, com prioridade para os trechos em perímetros urbanos. O projeto original tratou esses trechos de maneira superficial, o que prejudica a mobilidade urbana e a segurança, tanto dos munícipes quanto dos usuários, por serem pontos críticos em matéria de ocorrência de acidentes, deve ter prioridade na reprogramação. 2. Regularização fundiária da faixa de domínio com emissão de termos e anuência, considerando a ausência de processo de desapropriação que se limitou a decretos de utilidade pública. Cabe destaque especial para os trechos em perímetros urbanos, pois esta situação impede a emissão de certidões de regularidade, o que entrave notariais, fiscais e administrativos, inviabilizando inclusive a atividade econômica por falta de alvarás e outras permissões e autorizações. Só citando um exemplo da nossa cidade,
outrora, quando a estrada, a BR-163, desviava a nossa cidade. Tinha um loteamento em nossa cidade e a BR-163 invadiu esse loteamento usando uma avenida. Então, não foi desapropriado, não foi regularizado e hoje tem essa pendência. Inclusão da regularização do acesso à rodovia. O custo relativamente alto de implantação de acesso para os proprietários das áreas lindeiras à rodovia, aliado à garantia do direito de ir e vir, criou uma situação de limbo jurídico da questão. A regularização dos acessos, antes de ser visto com uma comodidade para o lindeiro, deve ser encarado com uma garantia de segurança ao usuário da rodovia. Este item toma aspecto mais relevante quando se trata de acesso às rodovias estaduais, estradas municipais, servidões, pois são de uso coletivo e público. Nós gostaríamos de dizer a vocês, quando se planeja um acesso a uma estrada municipal, a uma servidão, que fosse o município, a NTT, não que nós somos um posto de virtude, que nós temos muito conhecimento, mas temos a convivência diariamente das dificuldades e dos problemas, para nós podermos também ajudar a NTT e podermos ajudar a concessionária que está no conserto e na construção da BR. Quarto, a realização de um reestudo dos retornos, inclusive daqueles extras já autorizados pela NTT, reconsiderando o posicionamento e a quantidade e o tipo de dispositivo. O projeto apresenta trecho com distância entre os retornos incompatíveis com a ocupação ou dispositivos que muito sofisticados para o tráfego local. Então, meus amigos, nós estamos aqui pedindo a oportunidade de nós expormos os nossos problemas nos nossos municípios. E nós temos, viu o Ministério Público Federal aqui, lá no nosso município, nós temos um ministério que está todo dia nos acompanhando, nos fiscalizando. Nós gostaríamos que o Ministério Público Federal também nos visitasse em nossos municípios e visse os nossos problemas que nós temos. E em conjunto com a NTT, que nós não queremos estar demandando juridicamente, nós queremos um acordo, porque nós precisamos da BR-163. Tá? Então, vou agradecer essa oportunidade, estamos nos nossos municípios, todos à disposição para qualquer dúvida e para qualquer audiência pública também nos nossos municípios. Obrigado, bom trabalho a todos. Agradeço ao Mário Alberto Kruger, prefeito de Rio Verde, pela contribuição. Gostaria de chamar agora o senhor José Marques Teixeira, subprocurador da República no Ministério Público. Senhor presidente da audiência pública, Luciano de Assis, o doutor Leonardo Cavalcante, também presidente da sessão pública, o secretário da audiência pública, doutor Alessandro, e o representante da Procuradoria Geral da agência, doutor Edson Santos. Fiquei bastante alegre em ver aqui o prefeito de Rio Verde trazendo à agência suas preocupações e dos cidadãos que residem naquele município a respeito de obras de rodovia que passam naquela municipalidade. Nós sabemos os impactos que uma obra de rodovia causam na vida dos cidadãos que vivem nessas localidades. Enfim, nós compreendemos isso e temos notícias e conhecimento de algumas situações que realmente causaram bastante transtornos aos cidadãos de municípios, considerando as obras de rodovias. Então, fico bastante contente em ver o prefeito de Rio Verde, e foi mencionado também de Dourados, aqui nesta audiência pública, trazendo as suas preocupações, as preocupações dos cidadãos que representam.
Eu falo aqui, presidente, na condição de coordenador da terceira Câmara do Ministério Público Federal, que trata de questões de ordem econômica, de consumidor, enfim, de serviços regulados. Enfim, as atribuições da terceira Câmara são bastante amplas. Nós temos um papel desafiador de coordenar a atuação de procuradores da República nessas temáticas no âmbito do Ministério Público Federal. A terceira Câmara ela tem concentrado esforços no sentido de uma estruturação de ações que contribuam para uma atuação coordenada e eficiente dos membros da instituição nos temas atinentes ao consumidor e à ordem econômica, mediante a harmonização dos princípios da independência funcional e unidade institucional que norteiam a atuação de todos nós, procuradores da República, procuradores regionais e subprocuradores gerais da República. No intuito de racionalizar e otimizar os esforços e considerando o contexto de retração da economia, da acentuada restrição fiscal e de uma série de entraves ao investimento, implica em amplo reflexo nos serviços e infraestruturas, a terceira Câmara elegeu já no ano passado como direcionamento estratégico a promoção da segurança jurídica para contribuir com a redução do que nós conhecemos como custo Brasil e também a melhoria da infraestrutura, a oferta de serviço de qualidade com vistas a realizar o bem-estar do consumidor, dos cidadãos em geral. Portanto, o tema desta audiência pública ele é estratégico na nossa atuação como membros do Ministério Público Federal. A terceira Câmara, gostaria de registrar aqui, reconhece o elevado déficit de infraestrutura logística do país e a relevância do investimento privado para o enfrentamento desse problema. No entanto, defende a importância de se ter um ambiente regulatório estável e com acentuada segurança jurídica para atrair os investimentos que tanto precisamos. A falta de segurança jurídica e de estabilidade regulatória, e que eu gostaria de registrar isso, instigada muitas vezes por alterações legislativas, está entre os principais fatores que são destacados como custo Brasil e que gera a percepção de risco e acabando sendo precificado pelos agentes econômicos e influenciando decisões de investir ou não no mercado brasileiro. Nessa perspectiva, a ampla e restrita renegociação de contratos de concessão contribui sobremaneira, na nossa visão, para a elevação da percepção de insegurança jurídica no ambiente regulatório brasileiro e também imputa um elevado risco moral aos atuais contratos com o enfraquecimento dos mecanismos de enforcement dos seus termos, uma vez que todas as concessionárias terão menos incentivos para adimplir com as suas obrigações. Essa preocupação foi adequadamente retratada, e gostaria de ressaltar isso, no recente relatório de pesquisa que foi elaborado pelo Centro de Análise de Risco e Regulação da Escola de Economia e Ciência Política de Londres, fruto de uma iniciativa do Ministério, nosso Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e também do Ministério da Fazenda, com vistas à elaboração de um estudo sobre a melhoria da regulação das infraestruturas logísticas no Brasil. Eu gostaria de destacar o seguinte trecho deste relatório, aspas. As concessões estão no centro de todos os debates sobre as infraestruturas logísticas. O Brasil, assim como outros países, vem empregando diversos modelos que, em contrapartida, agregaram-se a um panorama regulamentar disperso e altamente complexo. As iniciativas anteriores apresentaram resultados variados e são criticadas por incentivarem uma cultura de oportunismo entre as concessionárias que apresentam lances
otimistas, tendo em vista negociações subsequentes. Fecho aspas. Este é um trecho, como disse, desse relatório promovido pela Escola de Economia e Ciência Política de Londres. Dentre as recomendações desse mesmo relatório, tem-se as seguintes, aspas: necessidade de fomentar a mentalidade entre as concessionárias de que a cultura de oportunismo não é lucrativa, que os regimes regulatórios são credíveis e não estão propensos à renegociação aleatória com base em pressão política, e os instrumentos processuais devem ser usados para melhorar a base de informações do processo de decisão, e a qualidade da aplicação desses instrumentos deve ser apoiada por mecanismo de avaliação. Fecha aspas. Pois bem, não obstante o alerta que consta desse relatório, o que se vê em curso é um conjunto de iniciativas legislativas marcadamente lastreadas em medidas provisórias que alteram significativamente os contratos de concessão, particularmente no setor de transportes, tais como a MP 752, que foi convertida na Lei 13.448, a MP 779, convertida na Lei 13.449, e agora, mais recentemente, a MP 800, de 18 de setembro de 2017. Apenas para explicitar algumas dessas expressivas alterações contratuais, nós verificamos que a MP 800, em tese, dá substrato legal para a reprogramação de investimentos aqui em discussão, em sua exposição de motivos, invocando por fundamento as condições macroeconômicas adversas e os financiamentos em condições mais caras que as anunciadas pelo governo. Ora, isso está explicitamente alocado nos contratos como risco do concessionário. Assim, ao nosso ver, essa discussão acerca da minuta de resolução, objeto dessa audiência pública, é inadequada neste momento, com todo o respeito da Agência Nacional de Transporte Terrestre, uma vez que se dá antes da conclusão do debate legislativo. A medida provisória ainda está sendo analisada pelo Congresso Nacional, com possibilidade de alterações substanciais no seu texto. Além disso, nós carecemos de prévios esclarecimentos acerca dos próprios termos da MP 800 e da portaria, já mencionada aqui pelo presidente, a portaria 945, que disciplinam procedimentos para a reprogramação dos investimentos. No intuito de suprir essa lacuna, foi que nós, da Terceira Câmara do Ministério Público Federal, enviamos, em 5 de dezembro de 2017, ofícios ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, e também a esta Agência Nacional de Transportes Terrestres, com questionamentos atinentes ao tema, em particular, quanto à existência de disponibilização de diagnóstico e estudos que, porventura, nortearam a elaboração dos atos, a forma de se assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, além dos meios previstos para resguardar o interesse público na revisão dos contratos de concessão. As respostas para esses questionamentos somente chegaram à Terceira Câmara na sexta-feira, última, 19 de janeiro, portanto nós não tivemos tempo suficiente ainda, antes desta audiência pública, de analisar com alguma profundidade o conteúdo dessas respostas. De qualquer forma, senhor presidente, e considerando que compete à NTT efetuar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão rodoviária, também que a MP 800 conferiu a esta agência a faculdade, portanto o juízo de conveniência e oportunidade de reprogramar o cronograma de investimentos originalmente assumido
por concessionárias rodoviárias por até 14 anos, mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e demonstrada a sustentabilidade econômico-financeira do empreendimento até o final da concessão, e ainda, por fim, considerando que a portaria 945, por seus próprios limites, não dispõe sobre o juízo de conveniência e oportunidade da ANTT na apreciação dos pedidos de reprogramação de investimentos propostos e não abrange também a avaliação acerca do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, é que eu trago a esta audiência pública os seguintes questionamentos que passo a fazer à agência. O primeiro deles, quais os critérios que a ANTT pretende adotar para, dado o seu necessário juízo de conveniência e oportunidade, aceitar a aludida repactuação em detrimento da opção pela regular execução do contrato ou mesmo uma eventual relicitação na forma da Lei 13.448. A proposta de resolução em apreço se limita a disciplinar os aspectos técnicos relacionados à reprogramação dos investimentos. Desse modo, questiona-se que tipo de análise será feita pela agência acerca dos documentos, informações e dados que devem instruir a solicitação das concessionárias, particularmente em relação ao efetivo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e, portanto, anteceder a celebração tanto do primeiro quanto do segundo termos aditivos. Quais critérios a agência pretende adotar para definir o mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro que melhor atenda ao interesse público? A proposta de resolução não seria um instrumento adequado para dispor sobre esses critérios e submetê-los à discussão pública? Considerando que os contratos de concessão de rodovia passíveis de reprogramação dos investimentos na forma do artigo 1º da portaria 945, em sua maioria não apresentam planos de negócios e que também, de modo geral, os estudos que embasaram o processo licitatório, conforme previsto nas regras editalícias, são meramente referenciais, não se admitindo o emprego para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, questiona-se como a agência pretende garantir a efetiva manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, à luz do parágrafo 4º do artigo 1º, bem como do artigo 5º, parágrafo 2º da mencionada portaria, atendendo o que consta no inciso 2, artigo 1º da medida provisória. Ainda nesse sentido, gostaria de questionar como a agência pretende assegurar a efetiva manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, empregando a taxa interna de retorno obtida dos estudos que subsidiaram o processo licitatório correspondente. Do mesmo modo, causa preocupação o critério para a definição de redução do prazo de vigência da concessão, ou seja, a relação entre lucro líquido e receita bruta, calculada ano a ano a partir dos estudos que subsidiaram o processo licitatório correspondente. Pergunta-se então, como a agência pretende assegurar a efetiva manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão a partir das diferenças entre a proporção dessa relação estimada pelo poder público quando da realização dos estudos e a efetiva relação do projeto ofertado pelo concessionário? Os contratos de concessão de rodovia mais atuais aparentemente trouxeram uma boa inovação regulatória, denominada desconto ou acréscimo de reequilíbrio. O mecanismo constitui um incentivo financeiro para o adequado cumprimento do contrato e, conforme definição do contrato da Consebra, particularmente no que se refere ao redutor tarifário, constitui mecanismo para desonerar os usuários do sistema rodoviário. Pressupõe que o serviço público prestado na concessão
se estiverem em desconformidade com as condições estabelecidas no contrato e no PER, tal serviço não deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de um mecanismo pré-estabelecido e pactuado entre as partes no contrato, visando a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro para os casos de inexecução dos parâmetros de desempenho, da frente de recuperação e manutenção das obras e serviços, da frente de ampliação da capacidade e melhoria e manutenção de nível de serviço, de acordo com os parâmetros técnicos e dos parâmetros de desempenho. Nos termos originalmente contratados, o desconto de reequilíbrio deve ser aplicado já no ano subsequente ao evento. No entanto, diferentemente, a MP 800 estabelece que o redutor tarifário apenas incidirá após encerrado o novo cronograma de investimentos acordado. Desse modo, indaga-se como a agência pretende mensurar, para fins de cálculo do efetivo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, as perdas decorrentes da transferência intempestiva para os usuários dos efeitos da não aplicação do redutor tarifário previsto no contrato original. A proposta de resolução não seria um instrumento adequado para dispor sobre essa metodologia e submetê-la à discussão pública? Já estou chegando ao final. Peço um pouquinho mais de paciência. A portaria 945 dispõe que, em caso de ausência de redutor tarifário do contrato original, deverão ser utilizados redutores a serem estabelecidos pela NTT, adotando como referência os mesmos valores levados a leilão, de forma a preservar as condições originais do certame. Além disso, que o desconto poderá ser linear ou gradual a critério da NTT. A proposta de resolução, pergunto, não seria um instrumento adequado para dispor sobre a metodologia para a definição desses redutores e de sua forma de utilização e submetê-la à discussão pública? Quais os meios previstos para assegurar os recursos financeiros dos pedágios já apropriados pela concessionária, na hipótese de eventual extinção antecipada de um contrato que tenha sofrido a reprogramação dos investimentos e que o redutor tarifário não tenha sido ainda aplicado, em situações em que eventual indenização devida ao concessionário não seja suficiente para tal? Em relação aos aspectos técnicos, o que se observa é que a reprogramação dos investimentos alcança os investimentos relacionados à frente de recuperação e aos parâmetros de desempenho. No entanto, manter o cronograma da frente de recuperação e os parâmetros de desempenho não deveria ser um requisito explícito para minimamente assegurar o interesse dos usuários da via? Eram estes, senhor presidente, senhor membro da mesa, os questionamentos que gostaríamos de fazer nesta audiência pública. No entanto, além destes questionamentos, eu gostaria de chamar a atenção para a necessidade de se dar publicidade aos estudos técnicos que tenham sido feitos, imagino que esses estudos existam, que tenham sido feitos com vistas a embasar a proposta de resolução. A resolução foi submetida a debate, está sendo submetida a debate, sem a disponibilização dos estudos técnicos que a fundamentaram. Assim, eu peço à agência que dê publicidade a esses documentos e, em consequência, prorrogue o prazo de contribuições. Reitero, por fim, que a terceira Câmara do Ministério Público Federal não questiona a necessidade e a importância da realização de investimentos, mas busca respostas para a reflexão de quais alternativas a serem adotadas efetivamente atenderão de forma mais adequada ao interesse público, que é dever, sabemos todos, do Estado preservar. Registro, por fim,
que, considerando as diretrizes estabelecidas pelo colegiado da terceira Câmara do Ministério Público Federal, nós estaremos implementando, a partir já desse mês, início do mês que vem, uma ação coordenada que será formada por procuradores da República que atuam em diferentes estados do país e que têm experiência nessa área de rodovias, com o objetivo de acompanhar as discussões dos regulamentos e dos casos concretos que venham a ser apresentados à agência reguladora. Era isso que a fala que eu gostaria de fazer nessa audiência pública. Eu agradeço a oportunidade que nos foi dada aqui e espero que as colocações que fiz aqui sejam levadas em consideração pela agência. Muito obrigado. Agradeço José Marques Teixeira, subprocurador-geral da República, pela contribuição. A área técnica vai analisar todos os questionamentos e vamos analisar também o pedido de prorrogação de prazo para contribuições. Gostaria de chamar agora o senhor Luiz Henrique Valdez, presidente executivo da ANUI. Boa tarde a todos. Também cumprimento a mesa pela mais essa oportunidade que nós temos de nos pronunciar nas audiências públicas. Já está ficando já sou bem conhecido aqui na agência, porque tudo que diz respeito aos impactos que os usuários terão nas decisões a serem tomadas aqui na NTT ou no governo de um modo geral, no poder concedente, nós participamos e trazemos a nossa visão e nossa contribuição. A primeira coisa que eu gostaria de falar é a necessidade, e a agência, eu acho que está sabendo disso, ter uma metodologia para avaliação da análise dos impactos regulatórios. Eu sei que a agência tem na sua agenda regulatória este tema, mas ele não existe como produto final para que seja aplicado nas decisões a serem tomadas. E eu digo isso porque esta decisão que vai ser tomada quanto a esta reprogramação dos investimentos vai atingir diretamente a nós usuários. Eu sou presidente de uma associação em que a logística é praticamente a vida das empresas, uma associação de usuários de transporte de carga. Nós pagamos de pedágio por ano 10 bilhões de reais. Portanto, qualquer centavo adicional ou redutor é um impacto muito grande que nós temos na competitividade dos nossos produtos. Quero lembrar também de que o cenário dos modelos atuais de concessão de rodovia é um modelo adequado e que precisa ser preservado. E eu quero lembrar algumas condições, principalmente de risco, que já foi aqui levantada. A primeira delas é que o volume de tráfego é uma variável sob risco integral do concessionário. O segundo, o atraso do cronograma de investimentos é risco do concessionário. O terceiro, o pleno conhecimento que o concessionário tem quando assina o contrato de concessão, que ele sabe dos riscos que ele está correndo. Portanto, aquele erro de política pública de colocar os 5 primeiros anos, que nós já alertávamos, nós, ANUT, alertávamos em 2012 e 2013,
quando das audiências públicas, dizendo que concessão não é obra, concessão é serviço, e que obra é só quando o tráfego assim exige, não é uma decisão do presidente da República, tanto o poder concedente sabia dessa impropriedade, quanto o usuário também sabia. Ele sabia que aquilo não ia, ou tinha um risco muito grande de não dar certo. Mesmo assim, ele entrou e assinou o contrato. Então, dizer que houve um erro de política pública, houve, mas com também o ok dos empresários e grandes empresários. Não eram pessoas que não conheciam os riscos que estavam assumindo. A questão da medida provisória que nós temos também, infelizmente não participamos de nenhuma audiência pública no Congresso sobre a audiência pública, sobre a medida provisória, mas a medida provisória que veio, vamos dizer, dar uma reprogramação a esses investimentos, ele levanta uma questão que é fundamental. Ele diz, olha, as diretrizes para implementar esta medida, as decisões dessa medida provisória, o Ministério dos Transportes fará a resolução, as portarias necessárias. E o Ministério fez a portaria 945. E lá na portaria, ele colocou uma série de comandos que faz parte da metodologia, que eu também concordo que deveria estar na resolução da NTT. E eu vou levantar algumas delas e mostrar a impropriedade de alguns comandos que a portaria 945 traz. A primeira delas diz o seguinte, diz que o novo cronograma, isso no artigo 4º, 3º, que o novo cronograma implica em avaliar os respectivos efeitos econômico-financeiros. Ou seja, há uma relação causa e efeito que ele diz que a reprogramação leva aos efeitos econômico-financeiros, mas não explicita que efeitos são esses. É preciso que isso fique claro, porque o efeito econômico-financeiro, ele tem um leque imenso de praticamente tudo é efeito econômico-financeiro. O segundo, no artigo 4º ainda, que o concessionário deve indicar os cenários de aplicação dos efeitos da reprogramação, tanto na redução da tarifa, quanto na redução do prazo. Ora, o concessionário não pode indicar, quem tem que indicar isso é o poder concedente. Pode sugerir, mas ele indicar, quem indica o que vai ocorrer com a redução tarifária e com o prazo do contrato é o poder concedente, e não o concessionário. Terceiro, ele diz que a entidade financeira independente dará um atestado de viabilidade e execuibilidade. Nós tivemos isso no passado e a concessão se mostrou, na realidade, inexequível. E o que aconteceu com o atestado que esta grande entidade deu, dizendo que aquela equação financeira tinha execuibilidade? Nada. Deu um atestado, e todos nós conhecemos os casos que ocorreram isso, a concessionária mergulhou o preço, a tarifa, ganhou a licitação, depois teve que vender a terceiros porque não conseguiu continuar com a concessão. Portanto, nós entendemos que é insuficiente ter este comando. O comando tem que ser de que a execuibilidade tem que ser atestada pelo poder concedente e não por uma entidade que pode até dar o atestado, mas ele tem que ser corroborado pelo poder concedente. O outro aspecto é que diz que o tráfego será efetivamente realizado, será acompanhado ano a ano e será incluído o efetivamente realizado e avaliado os seus efeitos econômico-financeiros. Quer dizer, dá a impressão de que eu estou transferindo o risco de tráfego do concessionário para o usuário. Que efeitos econômico-financeiros são esses? Tráfego é uma variável de
ajuste de cronograma de obra, e não é o único efeito. Então, talvez fosse apto colocar isto na portaria. No artigo 5º, fala sobre a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. E em nenhum momento estabelece como variável de reequilíbrio a inclusão dos valores pagos pelos usuários e apropriados pela concessão nos 14 anos iniciais da concessão e que deverão ser ressarcidos. Ou seja, na modelagem, nós já pagamos 4 anos, nós usuários pagamos 4 anos sem obra. E a tarifa que se paga do ano 1 inclui todo o plano de obra de 30 anos. Então nós pagamos uma tarifa que inclui uma obra que não existe. Então houve uma transferência de valores do usuário para o concessionário, que ela tem que ser calculada e levada em consideração lá no reequilíbrio. Porque senão é uma apropriação do concessionário indevida. Porque eu pago por uma obra, a obra não existe, eu tenho que era do ano 1, a obra ia ficar pronta no ano 5. Eu não tenho a obra, só vou ter a obra lá no ano 14, e eu vou ficar pagando a mesma coisa por aquela obra, que ela só vai existir no ano 14. Então eu tenho que calcular este valor e levar em consideração lá no reequilíbrio. O artigo 5º diz que a taxa de desconto será equivalente à TIR dos anos iniciais. Ora, dos estudos iniciais, a TIR dos anos iniciais é 9%. A TIR real hoje é 4%. Ou seja, se eu recalcular a tarifa com 9% de rentabilidade, eu estou duplicando a rentabilidade em relação aos parâmetros da Selic atual. Então a gente tem que analisar este ponto. O desconto, e outro item, o desconto da tarifa será aplicado a partir do ano subsequente ao fim do novo cronograma de investimento pactuado. Ora, esta data, ou ela tem que ser fixada no aditivo, ou ela se torna incerta e não sabida. Porque quando eu reprogramo e ajusto um cronograma, que pode ir até o ano 14, se eu disser no aditivo que é após o término, se não terminar no ano 14, o que vai acontecer? Nova medida provisória, reprogramando a reprogramação? A gente pode esperar tudo. Não. Então a nossa sugestão é que o aditivo traga uma data. Ajustou o cronograma com a NTT, vai acabar em julho do ano 13, lá do ano tal. Então, a partir do 1º de janeiro do ano tal, vai ser aplicado o redutor tarifário. E não a data de quando acabar. Isso dará até para o concessionário um conforto melhor, porque ele sabe a data que o redutor vai ser aplicado. Finalmente, no artigo 5º, fala em resguardar o percentual lucro líquido sobre receita bruta, que já foi referido pelo subprocurador aqui, e dizendo que, veja, resguardar, como se fosse uma necessidade que se assegurasse uma relação lucro-receita. Isso é fruto da eficiência operacional e econômica da concessionária. Não pode ser algo a ser resguardado, algo a ser assegurado. Isso atinge-se maior ou menor nível, dependendo da competência operacional e eficiência da concessionária. E o último, aí é mais para esclarecimento, que fala que o avanço físico não pode ser superior a 30% do cronograma. Quer dizer, mais uma vez o risco aparentemente vai para o usuário, porque eu posso ter um avanço físico de 29%, 28,5%, e aí
factível ter esse tipo é desejável ter esse tipo de um avanço físico inferior a 30%? Muito bem. E, finalmente, como é que eu vou aplicar esta redução que aí vai nos dar as nossas proposições à NTT? Os contratos atuais já correram 4 anos, mais ou menos, está entrando no 5º ano. Quer dizer, eu estou imaginando que este ano 2018 vai correr toda essa negociação, provavelmente vamos para o final do ano, ou início do ano, a assinatura desses contratos, eu imagino, tá? Então nós vamos ter em torno de 5 anos de vigência, até fazer os projetos e tal, etc. Dos 30 anos previstos, eu tenho 25 sobrando. Se eu tirar mais 9 para dar os 14, eu tenho 15. Não é isso? 25 menos 9, quanto é que dá? 15, mais ou menos. Ou seja, eu já corri metade do contrato até a obra ficar pronta. Eu vou ter que ter a metade do contrato adicional, os 15 anos adicionais, para remunerar e recuperar o investimento que eu vou fazer até o ano 14. E neste fluxo de caixa de 15 anos finais, eu vou ter aplicado o redutor tarifário. Então vejam o cenário que a gente vai estar. Eu vou gastar alguns bilhões de reais para fazer as duplicações, as mesmas duplicações, só que eu vou até o ano 14. E tenho aplicado o redutor tarifário, que é após o cronograma, e durante 15 anos eu vou remunerar e recuperar os investimentos com uma tarifa de pedágio provavelmente muito menor da que está aí. Então é preciso verificar se há condição de execuibilidade da equação financeira. Desta forma, a ANUT sugere, eu tenho aqui muitas considerações e sugestões, tá? Isso eu vou deixar com vocês, mas eu gostaria só de propor as seguintes formas da gente dar continuidade à audiência pública. A primeira delas, e eu aqui acho que a NTT vai ser apenas um veículo, porque a NTT não elabora políticas públicas, ela executa, eu tenho absolutamente consciência disso, de que é necessário reelaborar a portaria 945. Tá? Então este é um pedido da ANUT para que o Ministério dos Transportes reelabore e coloque esta reelaboração, este processo em audiência pública para nós discutirmos a portaria 945. Ou então que se coloque na resolução aqui sob a audiência a metodologia que nós vamos utilizar para dar prosseguimento aos trabalhos, ou uma coisa ou outra. E não esta resolução, que ela é tipicamente técnica, eu confesso que li 2 vezes e, na minha ignorância técnica, praticamente não entendi nada. Alguns pontos que nós gostaríamos que ficasse registrado como posição da ANUT. Só para lembrar vocês. Seguinte, primeiro, a questão da prorrogação do novo contrato, do aditivo a ser adotado. Quer dizer, aparentemente, eu estou dizendo, eu tenho uma reprogramação de investimentos, eu tenho mais 15 anos e tenho mais 30 de prorrogação. Me parece que é isso. Isso faria com que o impacto regulatório da redução da tarifa seja o mínimo possível, o que para nós é ruim, nós usuários. A fixação da data para aplicação do redutor tarifário, que não deve ocorrer de forma lenta e gradual, como está na portaria. Por que lenta e gradual? Nós estamos propondo que seja aplicado o redutor tarifário de uma vez só. Calculado o redutor, aplica-se de uma vez. Publicada a metodologia de cálculo do reequilíbrio do contrato.
apropriação no reequilíbrio dos valores já pagos, explicitação de novas premissas de tráfego e taxa de desconto para cálculo do redutor tarifário. Portanto, seria a reelaboração da portaria ou a inclusão da resolução da NTT da metodologia. Realizar 2 audiências públicas. A primeira delas, quando os estudos técnicos, jurídicos e financeiros foram concluídos, quando da reprogramação do investimento. Então, colocar para que nós saibamos que reprogramação é essa e quais os impactos do reequilíbrio econômico. A segunda audiência pública, quando os estudos técnicos, jurídicos e financeiros sobre a metodologia e a aplicação do redutor tarifário. Queremos também saber como é que isso vai ser feito. E terceiro, que seja criado um grupo de acompanhamento, capitaneado pelo Ministério e a NTT, para avaliar a performance da realização das obras e da qualidade do serviço. Gostaríamos também de nos colocar à disposição para ajudar e avaliar esta performance. Era essa a nossa contribuição e eu agradeço muito a mesa. Obrigado. Agradeço, Luiz Henrique Valdez, presidente executivo da ANUT, pela contribuição, vai ser analisado. Gostaria de chamar agora a senhora Délia Godoy Azuki, prefeita do município de Dourado. Boa tarde, cumprimento a mesa, meu companheiro Mário. Eu sou prefeita de Dourados, Mato Grosso do Sul, uma cidade de 250 mil habitantes e recentemente dando a concessão, fazendo parte, né, da concessão que da MS Vias, né, 163. Como o Mário falou, só nós dois estamos aqui. Mas eu acredito que a maioria dos prefeitos do nosso estado, eles estão com problemas com a concessão. Eu, pelo menos, a minha cidade, nós temos alguns casos concretos. Eu estive, inclusive, com o ministro e trouxe toda a preocupação dos nossos munícipes, estive acompanhado dos nossos deputados, do nosso estado e também dos senadores. Porque a CCR, ela ainda no meu município não tem obras, mas ela fechou vários acessos, né, na nossa cidade, impactando negativamente na nossa economia, porque a nossa região é uma região produtora. Nós temos vou dar 2 exemplos. Nós temos o feijão Yamanari, que está no nosso município há muito tempo, gera divisas, muitas riquezas para o nosso município, e com o fechamento da rodovia, do acesso da empresa, eles estão querendo até ir embora de Dourados. Por quê? Porque eles têm muitos caminhões, e para sair na rodovia, hoje, eles têm que entrar dentro da nossa cidade. Então, é uma empresa que tem, assim, que gera emprego, riqueza para o nosso município, e hoje está sendo vista de uma maneira negativa, por essa questão. Os caminhões rodando dentro da cidade, do feijão Yamanari. Uma outra, nós temos a Coamo, que já tem 2 unidades em Dourados, e está se instalando uma outra. E nessa outra, a previsão é de 600 caminhões, do movimento de 600 caminhões diário. Então, é uma empresa muito grande que está se instalando no nosso município, e nós precisamos que dentro dessa reprogramação, não só com a CCR, haja também uma reprogramação com os nossos municípios que diretamente são afetados por essa concessão. Eu trouxe aqui, eu vou deixar o pedido da gente fazer uma reunião
com a CCR, a NTT e os prefeitos que se manifestarem, para que a gente possa ter um outro diálogo, para continuar não só na reprogramação financeira, mas também na nossa reprogramação de acesso à cidade, às rodovias. Eu trouxe também as fotos, que são bem impactantes. Se alguém puder segurar aqui para mim, por favor. Este viaduto aqui, na nossa cidade, tem quase 40 anos. Na verdade, é um túnel, né? Só que a CCR hoje, ela é responsável pela rodovia. Então, eu trouxe este caso concreto. Aqui, as águas entrando dentro do túnel. Que se acontecer alguma coisa, a responsabilidade hoje é da CCR. Então, para ninguém alegar desconhecimento, eu vou protocolar, né, para que a CCR já comece a tomar providência em relação a esses casos que nós temos na nossa cidade. E eu gostaria muito de que o que vocês disseram aqui, que os parâmetros relacionados à segurança viária deverá ser priorizado, principalmente nos casos urbanos, como é um caso como este. Tá? Estou à disposição, eu tenho certeza que o prefeito Mário também. Então, eu estou deixando aqui a solicitação, pedindo um agendamento de reunião entre a CCR, MS Vias, representantes das secretarias lá da nossa cidade, com serviços urbanos, e representantes da NTT, para que a gente possa trabalhar em conjunto. Nós não temos... tivemos grandes enfrentamentos já com o fechamento de alguns acessos da nossa cidade. E isso impacta negativamente para o prefeito. É como se nós não estivéssemos trabalhando pelos nossos munícipes. E eu estou trabalhando. Tanto é que eu já vim conversar com o ministro, com os nossos deputados, com os nossos senadores, e eu estou aqui hoje fazendo um apelo a vocês. E a todos vocês que estão aqui. Não somos contra a concessão, mas nós temos que cuidar de quem produz, de quem trabalha e de quem paga o pedágio também. Tá? É isso. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Agradeço a contribuição da senhora Adela Godoy Razuc, prefeita de Dourados, que será analisada. Gostaria de chamar agora o senhor Maurício Portugal Ribeiro, advogado da empresa Portugal Ribeiro Advogados. Senhor presidente da mesa, eu queria cumprimentá-lo e a sua pessoa, os demais membros da mesa, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu acho que, para começar minha breve exposição, eu queria parabenizar a NTT, parabenizar o governo, o PPI, e o Ministério dos Transportes, né, pela iniciativa de iniciar esse plano de reprogramação, né, que teve como primeira manifestação a medida provisória, e depois se manifestou também na emissão da portaria do Ministério dos Transportes sobre isso, e agora por meio dessa resolução da NTT. Eu sou especialista em infraestrutura e venho trabalhando nesse tema há mais de 20 anos e desde 2014 tenho publicado artigos dizendo da necessidade de reprogramação desses investimentos. Para mim é
assim, é muito gratificante ver o governo se mobilizando para fazer alguma coisa que é absolutamente tecnicamente defensável, razoável, dentro do contexto que a gente está passando. Estamos falando de contratos de concessão que foram, que padeceram de diversos problemas e assinados num contexto muito diferente do atual. Foram contratos modelados no governo Dilma, onde havia, naquela época, havia uma expectativa de crescimento do país. Basta dizer que nos estudos foi considerado crescimento ano de 4% do PIB. Uma expectativa de crescimento do país muito maior do que de fato aconteceu. E que logo depois que esses contratos foram celebrados, no período em que estavam ocorrendo investimentos pesados, veio a maior crise da história desse país, a maior depressão econômica pela qual o país já passou, e tornou necessário a alteração desses contratos. Alteração que, como disse a pessoa que falou aqui antes de mim, é uma racionalização desses contratos. É bom a gente lembrar que quando foi feita a licitação lá atrás, os órgãos financiadores do governo federal, BNDES, Banco do Brasil e Caixa, disponibilizaram uma carta que prometia financiamento para esses projetos de até 70% do investimento, com taxa de juros de TJLP mais 2%, o que naquela época a TJLP estava 5%, então estamos falando de 7%, quando a inflação estava em torno de 9%. Era a taxa de juros negativa. Então, eram projetos amplamente subsidiados pelo financiamento. O que é que significa isso? Que o BNDES, que nós contribuintes, estávamos pagando por esse subsídio. E se a reprogramação não fosse feita, o BNDES teria que disponibilizar esse recurso para realizar esses investimentos, piorando a nossa crise fiscal. Reprogramar esses contratos não é uma medida para salvar as concessionárias, é uma medida para salvar as concessões e para impedir que recursos públicos subsidiados sejam jogados, vou dizer literalmente, no lixo. Por que eu digo que sejam jogados no lixo? Porque quando foram feitas essas concessões, mesmo olhando aqueles estudos de tráfego que previam o PIB, o crescimento do PIB de 4% ao ano, vários dos trechos dessas concessões não atingiam o nível de demanda necessário para que fosse feita a duplicação. Então estávamos jogando dinheiro bom em infraestrutura que não seria utilizada, em infraestrutura que não seria necessária, fruto do deslumbramento que houve naquele governo, de decisões políticas deslumbradas que aconteceram naquele momento. Aliás, decisões políticas contra as quais até o corpo técnico da NTT, isso evidentemente não foi formalizado em lugar nenhum, mas eu percebi a resistência do corpo técnico da NTT a prever investimentos desnecessários na infraestrutura. Se a gente não reprogramasse esses contratos, era isso que acontecia. No momento de crise fiscal, a gente ia pegar dinheiro bom, dinheiro do contribuinte, e jogar em infraestrutura que não seria utilizada nos próximos 30 anos. Definitivamente, é preciso reprogramar os investimentos, é preciso racionalizar esses contratos. E aí, eu acho importante falar, nessas circunstâncias, nesses momentos que você tem esse tipo de plano de alteração de contratos, etc., aparece pseudo-especialistas falando sobre o tema. Eu ouvi hoje aqui que, em nome da segurança jurídica, não se poderia reprogramar esses investimentos. Em nome da segurança jurídica, a previsão da reprogramação está prevista no regime jurídico vigente na época que esses contratos foram assinados e continua vigente hoje. O artigo 58 da Lei de Concessões, da Lei 8666, nem Lei de Concessões, basta conhecer a Lei 8666, permite a adequação dos contratos ao interesse público. O poder público pode alterar o contrato para adequá-lo ao interesse público. Está lá no artigo 58
da Lei de Concessões, no seu parágrafo 1º, e no artigo 65 da Lei de Licitações, 8666, e no artigo 65, incisos 1 e 2, da Lei 8666. Então, nós estamos falando de mudança de regras, alteração de regime? Não. Estamos falando de algo, de uma possibilidade que está presente dentro do nosso marco legal. Bom, aí a pergunta que vem é, por que, então, uma medida provisória para isso? Para disciplinar o tema. Para disciplinar o tema no momento em que está acontecendo, como todos sabemos, o apagão das canetas. Um apagão das canetas por medo dos agentes públicos do que os controladores da administração têm feito nos últimos anos. Tá? Então, exatamente pelo contexto de apagão das canetas, pela insegurança jurídica promovida muitas vezes pela atuação indevida de controladores da administração, é que é necessária hoje, tá, a aprovação de medida provisória para fazer alguma coisa que, aliás, nessa agência já foi feita muitas vezes. Reprogramar investimento era a atividade diuturna da agência. Os contratos da primeira e da segunda etapa foram reprogramados várias vezes, vários investimentos foram reprogramados, antecipou-se investimentos, adiou-se investimentos. Isso era o dia a dia da agência. Até a gente ter esse contexto em que todo mundo morre de medo de fazer qualquer coisa porque tem lá um controlador da administração que se acha o gestor geral de toda a esplanada. Então eu quero parabenizar a agência, parabenizar a coragem de tomar a atitude correta no momento certo, e dizer que a gente não pode, diante desse contexto ainda de confusão, de como sempre acontece, né? Toda vez que você tem alguma coisa acontecendo nova no setor de infraestrutura, aparecem vários pseudo-especialistas, a gente não pode deixar que isso crie ruído e que isso se coloque na frente do propósito maior, que é assegurar a continuidade do serviço, que é assegurar a reprogramação dos investimentos de maneira adequada e fazer com que esses contratos, assim, corretamente atendam ao seu interesse público. Né? Por fim, eu acho que vale a pena tratar de um outro tema, que é sobre o problema de risco de financiamento, que eu ouvi aqui dizer, o risco de financiamento é do concessionário. Ora, toda a distribuição de risco de contratos de concessão e PPP é feita considerando as circunstâncias ordinárias. Nós não estávamos falando, e não estamos falando ainda hoje, de situação ordinária. A gente está falando da pior crise econômica que já aconteceu nesse país, que fechou todas as torneiras, tá, dos financiadores. Então estamos falando da situação comum, estamos falando da situação normal. Né? E a reprogramação é uma medida ordinária, comum, que já foi feita várias outras vezes. Então, estamos com a crise extraordinária, uma situação extraordinária, que precisa de uma atitude do poder público para adequar esses contratos ao interesse público, de maneira, inclusive, a dar continuidade às obras. Porque se você não reprogramar, as concessões vão quebrar. E vocês sabem qual é a alternativa à reprogramação? É a caducidade das concessões. Eu fiz um artigo publicado recentemente, considerando a última caducidade que a NTT promoveu, que foi a caducidade do contrato da BR, no 53 da Galvão. Né? Eu fiz um cálculo de quanto tempo entre o momento que fosse iniciado o processo de caducidade e o momento em que a gente tivesse efetivamente um novo concessionário fazendo investimentos. E o meu cálculo, considerando o último processo de caducidade que a NTT fez, é que isso demoraria 48 meses. Tá? Estamos falando em 4 anos brigando o concessionário e a NTT, tá? Num contexto em que todo mundo está ciente, tá? Que estamos numa circunstância extraordinária, que a reprogramação é necessária. Tá? 4 anos brigando sem que o usuário receba o serviço adequado. Então, entre isso e a reprogramação, eu fico com a reprogramação. Ela é a medida mais harmônica com o interesse público e, novamente, quero elogiar a coragem, a clareza com que o trabalho tem sido feito,
os principais pontos técnicos que não foram tratados na portaria do Ministério dos Transportes foram tratados na portaria da NTT, e eu acho que agora é uma questão de ir em frente e fazer a reprogramação e viabilizar que as obras aconteçam nos municípios, viabilizar que a gente tenha, por meio dos investimentos que vão continuar a ocorrer nesses contratos, se houver a reprogramação, que a gente comece, né, como a gente já começou por outras razões, mas comece também no setor de infraestrutura, a rodoviária, a contribuir para o país sair da crise. Obrigado. Agradeço, Maurício Portugal Ribeiro, advogado Portugal Ribeiro, advogados pela comissão. Gostaria de informar que não temos mais nenhum inscrito. Gostaria de saber se mais alguém gostaria de se manifestar. Ninguém que queira se manifestar. Então, não havendo mais nenhuma manifestação, gostaria de informar que a ata conterá o evento realizado, o relatório específico dessa audiência pública e a apresentação do tema estarão oportunamente disponibilizados na internet, no endereço eletrônico da NTT, www.ntt.br, audiência pública número 1 de 2018, e em nome da diretoria da NTT agradeço a presença de todos e dou por encerrado o presente ato. Boa tarde a todos.